Antes de orarmos, vamos separar um momento em silêncio para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala com sinceridade sobre uma batalha que acontece dentro de todo cristão. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Está escrito: andem pelo Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, para que vocês não façam o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. There is minusation to know these. A palavra de Deus nos mostra que esse conflito interior não é sinal de fracasso. É sinal de que o Espírito de Deus está agindo dentro de você. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém mais consegue ver por completo. E tal, se você for sincero, sente isso com frequência. Uma parte de você deseja o que é santo, puro e agradável a Deus, mas outra parte insiste em puxar você para o que é mais fácil, pecaminoso e centrado em si mesmo. Essa tensão não significa que você é fraco. Não significa que você está falhando como cristão. Significa que você é humano, vivendo em um corpo que ainda sente a força da carne. Mesmo quando você ama Jesus de verdade, mesmo quando deseja obedecer, a velha natureza não desaparece da noite para o dia. Ela ainda se manifesta em desejos desordenados, impaciência, orgulho, raiva, justificativas e na necessidade de manter o controle. Entender essa batalha é essencial, porque a clareza traz libertação, mas a culpa apenas mantém você preso. Mesmo que você ame Jesus, mesmo que deseje fazer o que é certo, a carne não desaparece da noite para o dia. Existe uma velha natureza dentro de você que não precisa ser ensinada a pecar. Ela naturalmente se inclina para o que é mais fácil, confortável e centrado em si mesmo. Por isso, o crescimento espiritual não é apenas mudar comportamentos externos. Não se trata de se esforçar mais ou de ser mais disciplinado com a própria força. Muitos cristãos ficam esgotados porque tentam vencer batalhas espirituais com esforço humano. Confiam na força de vontade, no autocontrole e na determinação. E acabam cansados, desanimados e presos aos mesmos conflitos. Jesus deixou isso muito claro quando disse em João, capítulo 15, versículo 5, Samim, vocês não podem fazer nada. I say the stuff diz. Ele não disse, vocês podem fazer um pouco. Don't never mind pay. Ele disse, nada. Do sense if you are with me not sir. Sem depender dele. Até os melhores esforços acabam se esgotando. Então, a questão não é se você deve lutar essa batalha. A questão é como você luta. Deus nunca pediu que você vencesse a carne apenas com força de vontade. Ele nunca planejou que você ganhasse tentando mais, confiando na própria força. O ponto de virada acontece quando você se rende. Rendição não significa desistir. Não significa se tornar passivo ou indiferente ao pecado. Significa parar de tentar carregar o peso dessa batalha sozinho. É o momento em que você diz, Senhor, eu não consigo mudar meu coração à força. Não consigo crucificar a carne apenas com determinação. Eu preciso do teu Espírito para me fortalecer, me guiar e me corrigir. Each and every one of these seven.
É aqui que a verdadeira liberdade começa, não quando você promete fazer melhor, mas quando passa a depender mais do poder de Deus do que do próprio esforço. Quando você se rende, algo importante começa a mudar. Você já não carrega essa batalha sozinho. O Espírito Santo não está apenas com você. Ele está trabalhando ativamente dentro de você. A palavra nos lembra em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Ok. Isso significa que, mesmo quando você se sente frustrado consigo mesmo, Deus continua moldando seus desejos, renovando sua mente e treinando seu coração. O crescimento espiritual nem sempre é algo dramático. Às vezes, ele aparece como cair com menos frequência. Às vezes, como levantar-se mais rápido, ou como perceber a tentação mais cedo e escolher a oração em vez do compromisso com o pecado. Não despreze essas pequenas mudanças. Elas são sinais de que Deus, com paciência e fidelidade, está fazendo sua obra dentro de você. Andar no Espírito não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha que você faz, especialmente no início do dia. Você não pode deixar sua alma faminta da presença de Deus e esperar permanecer firme quando a tentação surgir. Aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você ignora se enfraquece. Por isso a palavra de Deus é tão essencial logo pela manhã. A Escritura purifica seus pensamentos, realinha seus desejos e fortalece você de dentro para fora. O Salmo 119, versículos 9 a 11. Pergunta: como o jovem manterá pura sua conduta? E responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Is one. Quando a palavra de Deus enche a sua mente, a verdade começa a falar mais alto do que a tentação. Agora, ao começarmos este dia, vamos passar da reflexão para a oração. Respire fundo. Permita que o seu coração se aquiete diante de Deus. Você não precisa impressioná-lo. Não precisa esconder nada dele. Precisa apenas se aproximar com sinceridade. Traga para a presença dele suas lutas, seus desejos e até as suas fraquezas. Este não é um momento de pressão. É um momento de rendição. Vamos agora nos achegar ao Pai e colocar o nosso coração inteiramente em suas mãos. Pai Celestial, obrigado pela tua graça que me encontra exatamente onde estou. Obrigado por me amar não apenas quando sou forte, mas também quando sou fraco. Nesta manhã, eu me coloco diante de ti com um coração sincero. Reconheço que há áreas da minha vida em que tentei mudar apenas com esforço próprio. Confiei na força de vontade, na disciplina e na determinação, e acabei me cansando. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que justifiquei aquilo que tu me advertiste. Perdoa-me por chamar de pequenos certos pecados, que, aos poucos, foram moldando meu coração de forma errada. Perdoa-me por adiar o arrependimento, quando o teu Espírito me chamava a voltar rapidamente. Confesso que alguns pecados se tornaram hábitos, e alguns hábitos pareceram mais fortes do que a minha própria força. Eu não quero continuar voltando para aquilo de onde tu já me libertaste. Por isso, hoje eu me rendo. Entrego meus velhos caminhos, meus compromissos ocultos e meu coração dividido. Purifica-me.
Pai, cria em mim um coração limpo e ensina-me a depender totalmente de Ti. Pai, eu te peço agora que renoves a minha mente. Reconheço que meus pensamentos foram sendo moldados com o tempo, pelo mundo ao meu redor, pela minha carne e por feridas do passado. Alguns padrões não começaram com rebeldia, mas com dor. Alguns hábitos não surgiram porque eu desejava o pecado, mas porque eu tentava lidar com a dor, fugir ou encontrar algum alívio. Por isso, hoje, Senhor, eu convido a Tua verdade a transformar a maneira como eu penso. Remove pensamentos que tratam como normal aquilo que machuca minha alma. Remove mentiras que dizem que eu não posso mudar. A Tua palavra diz em Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, que devo ser renovado no espírito da minha mente e me revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Peço que cures o que está ferido, fortaleças o que está fraco e reeduques meus desejos, para que passem a se alinhar com aquilo que te agrada. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, ao entrar neste novo dia, peço a Tua direção em cada momento. Concede-me sensibilidade espiritual para reconhecer a tentação logo no início, e não depois que ela já criou raízes. Ajuda-me a pausar, a ouvir e a escolher a obediência antes do compromisso com o pecado. A Tua palavra promete em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Tu és fiel e sempre preparas um caminho de escape. Abre meus olhos para enxergar esse caminho com clareza e dá-me forças para escolhê-lo, mesmo quando isso custar meu conforto, meu orgulho ou minha conveniência. Espírito Santo, guia-me hoje, dirige meus pensamentos, minhas palavras e minhas reações. Ensina-me a andar no Espírito, para que eu não satisfaça os desejos da carne. Quero que minha vida em particular, minhas conversas e minhas decisões, te honram, se a minha força quando eu me sentir fraco e a minha clareza quando eu me sentir sobrecarregado. Confio que Tu me conduzirás ao longo deste dia. Ao começar este dia, lembre-se de quem você é em Cristo. A palavra de Deus declara em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. It's got one innovation. Você não está condenado. Você não está rejeitado. Você não está preso aos velhos padrões. Você está sendo renovado. Você está sendo guiado pelo Espírito. E a graça de Deus é suficiente para você hoje. Siga em frente com paz. Siga em frente com humildade. E siga em frente com confiança, sabendo que Deus está com você. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e guarde o seu coração e a sua mente ao longo deste dia. E said, se esta oração falou ao seu coração, você pode simplesmente dizer Amém, como um ato de fé. Se precisar de oração por algo específico, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém.